Quebre a prisão da sua mente. Como superar a autossabotagem e libertar seu potencial. Você já se pegou sabotando a si mesmo? Aquela voz interna, suave, mas constante, que diz: você não é bom o suficiente, ou é melhor não tentar. O que você chama de falta de motivação, ou até azar, é na verdade uma prisão invisível que você construiu sem perceber. Todo o medo que você carrega, o receio de errar, de não ser aceito, tem sido sua cadeia. Mas, e se eu te dissesse que você tem o poder de parar de ouvir essas vozes e começar a escrever uma nova história? O estoicismo oferece a chave para liberar a mente da autossabotagem. Está pronto para começar sua jornada de transformação? Quantas vezes você já se pegou paralisado, mesmo sabendo que o que você mais deseja está ao seu alcance? A resposta pode não ser tão simples quanto parece. O que muitos chamam de procrastinação ou falta de vontade é, na verdade, um efeito colateral da autossabotagem. Uma voz interna, às vezes sussurrante, outras vezes estridente, te dizendo que não é o momento certo, que você não está preparado ou que as chances de fracasso são grandes demais. Esse medo, disfarçado de prudência, se instala de maneira tão silenciosa que você nem percebe que está preso. Ele te impede de agir, te faz questionar suas próprias habilidades e te mantém no ciclo da inação. E o pior de tudo é que você acaba acreditando que esses pensamentos são verdadeiros, como se o medo fosse uma bússola confiável para a sua vida. O mais insidioso de tudo é que essa autossabotagem não é algo que acontece uma única vez. Ela se repete diariamente, de forma sutis, disfarçada de realismo. Acho que é melhor esperar mais um pouco. Não sou bom o suficiente. E se não der certo de novo? Essas frases ecoam na sua mente, criando um cenário de insegurança, até que você se vê cada vez mais afastado de quem poderia ser. Mas, o que muitos não sabem é que essas vozes, esse medo, não são inevitáveis. O estoicismo, uma filosofia que nasceu para ajudar as pessoas a viverem com mais clareza, nos ensina que o maior inimigo não é o mundo exterior, mas os pensamentos que deixamos dominar nossa mente. E ao contrário do que muitos pensam, não é sobre simplesmente pensar positivamente ou ignorar a realidade, mas sobre entender a mente e tomar controle sobre ela. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Isso significa que você não precisa se identificar com cada pensamento que surge em sua mente. Você pode observar suas emoções e medos sem se deixar dominar por eles. Ao perceber isso, você começa a recuperar o poder sobre suas escolhas e, mais importante, sobre sua vida. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como você pode começar a se libertar da prisão da autossabotagem. Não com promessas vazias ou soluções mágicas, mas com práticas reais e profundas que podem transformar sua forma de pensar e viver. Ao usar os ensinamentos estoicos, você aprenderá a reconhecer os padrões que te mantêm preso e a tomar ações concretas para quebrá-los. Você não está sozinho nesse processo. Todos nós, em algum momento, enfrentamos a dúvida, o medo e a insegurança. O que diferencia aqueles que superam esses desafios é a capacidade de se questionar, de reconhecer o que nos impede de avançar e de agir com clareza, mesmo diante da incerteza. Este vídeo é um convite para dar esse primeiro passo. Agora, convido você a parar por um momento e refletir. Quais são as vozes que você tem ouvido todos os dias? Que tipo de narrativas você tem repetido para si mesmo? Este é o momento de começar a reescrever a história que você tem contado sobre quem você é. Vamos juntos nessa jornada? Você já parou para pensar na quantidade de vezes em que sabotou seus próprios sonhos?
não de maneira explícita, mas através de pequenas atitudes, pensamentos e ações que, no final das contas, impediram que você avançasse. A sensação de estar preso em um ciclo interminável de dúvidas, medos e incertezas é algo que todos nós já vivemos. E você não está sozinho nisso. Isso é algo comum, especialmente quando nos deixamos dominar pela mente que muitas vezes age como um inimigo interno. A voz da autossabotagem, com seus conselhos disfarçados de prudência, pode ser mais destrutiva do que qualquer obstáculo externo. Ela se apresenta de maneiras sutis e muitas vezes nos faz acreditar que estamos apenas sendo realistas. Mas a verdade é que essa voz está apenas nos mantendo em uma prisão invisível, limitando nosso potencial. A autossabotagem não acontece de uma hora para outra. Ela é um processo que se acumula ao longo do tempo, se instalando silenciosamente até se tornar uma constante. Você não está pronto, ainda precisa melhorar, não vai dar certo, e se você falhar de novo? Essas são algumas das falas que ecoam em nossa mente. Às vezes, essa voz surge como um alerta, como uma tentativa de nos proteger. Mas o que realmente ela está fazendo é nos afastar da vida que poderíamos estar vivendo. Essa prisão invisível, construída pela mente, tem um efeito devastador, pois nos impede de agir, de correr atrás dos nossos sonhos e de conquistar aquilo que verdadeiramente desejamos. Mas o que poucas pessoas sabem é que a mudança começa quando você reconhece essa prisão e decide não obedecer mais a ela. O que muitas vezes chamamos de falta de motivação ou azar é, na verdade, uma manifestação da autossabotagem. A vida não fica menor porque estamos sem sorte, mas porque nos permitimos ser arrastados pelos nossos próprios medos e inseguranças. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a mente é condicionada a se manter no que é familiar e seguro, mesmo que isso signifique viver em um ciclo de frustração e insatisfação. O medo do fracasso, do erro, da rejeição, nos impede de dar o primeiro passo. E quando nos deixamos levar por esses pensamentos, acabamos aceitando uma versão de nossa vida que nunca foi a que imaginamos para nós mesmos. Se você parar para refletir, verá que muitos dos seus maiores bloqueios não estão no mundo exterior, mas dentro de você. A verdadeira batalha é contra esses pensamentos que tentam te convencer de que não é possível, que você não é capaz, que nada vai dar certo. Mas há uma saída. O estoicismo, uma filosofia que nasceu para nos ensinar a viver de maneira mais consciente e equilibrada, oferece ferramentas poderosas para nos libertarmos dessa prisão mental. O maior ensinamento dos estoicos não é sobre negar os medos e os pensamentos negativos, mas sim sobre não se identificar com eles. Eles nos ensinam a observar a mente como um espectador, sem se apegar às ideias que surgem, e a tomar decisões baseadas na razão e não no impulso de nossos medos. Quando você começa a praticar essa consciência, a prisão interna começa a perder a força, pois você percebe que, no fundo, não são os fatos da vida que te perturbam, mas os julgamentos que você faz sobre eles. Isso é libertador, pois devolve a você o poder de escolher como reagir aos desafios da vida. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar os acontecimentos externos, podemos controlar como nos posicionamos diante deles. O medo vai sempre existir, mas ele não precisa definir quem somos e o que fazemos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: "Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles." A sabedoria que está em entender que os pensamentos que nos limitam não são a nossa realidade. Eles são apenas julgamentos temporários que podem ser revisados e desafiados. Ao parar de se identificar com essas ideias, você começa a recuperar a sua liberdade e a capacidade de agir com coragem. Agora que você já começou a perceber a força desses pensamentos sabotadores, o próximo passo é aprender a ouvir essa voz, sem se deixar dominar por ela. Para fazer isso, é necessário um esforço consciente de observação.
O primeiro passo é perceber quando você está sendo influenciado por essa voz negativa. Em vez de lutar contra ela ou tentar suprimi-la, comece a apenas observá-la. Preste atenção no que ela diz, sem reagir. Você verá que, ao fazer isso, a voz perde um pouco do seu poder. Ela não é a sua verdade, ela é apenas uma interpretação distorcida da realidade, criada pelo medo e pela dúvida. Ao perceber isso, você começa a desconstruir essa narrativa interna que tem moldado sua vida. Eu sei que a mudança não é fácil. Enfrentar os próprios medos e limitações exige coragem, mas é justamente nesse processo que reside a verdadeira transformação. Não se trata de negar as dificuldades, mas de enfrentá-las com consciência e propósito. Cada passo dado em direção à superação da autossabotagem é uma vitória. Não deixe que essa voz negativa dite o rumo da sua vida. Você tem o poder de reescrever a sua história. Ao entender que você não é os seus pensamentos, você começa a se libertar dessa prisão interna e a viver a vida com mais liberdade, autenticidade e coragem. Se você está gostando do conteúdo e quer continuar acompanhando mais dicas valiosas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Se você está pronto para seguir para o próximo bloco e aprender mais sobre como se libertar da autossabotagem e do medo, fique comigo, pois a transformação começa agora. Quando você começa a perceber o quão limitante a autossabotagem pode ser, surge a pergunta: como quebrar esse ciclo? Como parar de viver refém de uma mente que constantemente diz que não sou bom o suficiente ou que não estou pronto para o que quero alcançar? A resposta começa com o reconhecimento de que a verdadeira mudança não está fora, mas dentro de você. A maneira como você interpreta o mundo, como reage aos seus próprios pensamentos e sentimentos, define a vida que você está vivendo agora. Isso significa que a mudança real não vem de uma mudança externa ou de um novo cenário, mas da maneira como você começa a lidar com o que está dentro da sua mente. Muitas vezes vivemos com a falsa sensação de que precisamos de algo grande para dar o primeiro passo. Esperamos que a motivação nos envolva de forma arrebatadora, mas a verdade é que motivação não é algo que surge da noite para o dia. Ela é construída no pequeno, no habitual, nas pequenas ações do dia a dia. Quando você começa a perceber que seus pensamentos são apenas pensamentos, não verdades absolutas, você começa a abrir espaço para a ação. O medo de falhar, de não ser suficiente, é natural, mas ele não precisa ser o guia da sua vida. Ao invés de esperar por uma motivação externa, comece a criar o hábito de agir apesar do medo. No entanto, isso não significa que a mudança seja fácil. Não é sobre ignorar o medo ou as dificuldades. É sobre escolher como você vai reagir a eles. Os estoicos, como Epicteto, ensinaram que o verdadeiro poder está na forma como lidamos com o que nos acontece. Eles não negavam o medo ou as dificuldades, mas sabiam que o controle estava em como reagiam a eles. Quando você começa a ver o medo como uma reação natural, mas não como uma sentença, você começa a libertar sua mente da paralisia. Isso permite que você siga em frente, mesmo que com receios, mas com a certeza de que pode lidar com o que vier. A chave para entender esse processo é a percepção de que o que você pensa sobre as situações não é necessariamente a realidade. A mente humana é uma fábrica incessante de pensamentos, e muitas vezes o que ela cria são cenários pessimistas ou catastróficos, que na verdade nunca se concretizam. Esses pensamentos são como nuvens passageiras no céu. Não são a verdade, apenas uma interpretação momentânea que pode ser revista. Quando você começa a perceber isso, as vozes internas que antes pareciam tão poderosas começam a perder sua força. Você não precisa aceitar qualquer pensamento como um fato.
Em vez disso, escolha observar o que se passa na sua mente sem se apegar a ele. Com o tempo, ao praticar esse distanciamento, você começa a perceber que o medo e a dúvida são apenas partes naturais do processo de crescimento, não obstáculos intransponíveis. Ao invés de ver o medo como algo que deve ser evitado, comece a vê-lo como um sinal de que você está indo na direção certa. O medo surge quando estamos diante de algo novo, algo que desafia o que já conhecemos. Ele é um indicativo de que estamos saindo da zona de conforto, o que, por si só, já é um sinal de que estamos no caminho do crescimento. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a caminhar com ele ao seu lado. A prática do estoicismo não é sobre viver sem medo, mas sobre saber que o medo não precisa controlar suas ações. O primeiro passo para vencer a autossabotagem é entender que você não precisa mais ser escravo dos seus próprios pensamentos. Quando você começa a praticar a consciência do momento presente, você aprende a observar suas emoções e pensamentos sem reagir de maneira impulsiva. Isso te permite agir de maneira mais assertiva e com mais clareza. Ao perceber que seus pensamentos são apenas isso, pensamentos, você começa a escolher como reagir a eles de maneira mais racional e menos dominada pela emoção. Ao longo do tempo, você começa a perceber que a vida não é sobre evitar os obstáculos, mas sobre como você os enfrenta. Você pode continuar a lutar contra o medo e a dúvida, ou pode aprender a usá-los como ferramentas de crescimento. O estoicismo nos ensina que as dificuldades são uma parte essencial do processo de viver uma vida plena. Em vez de temer os desafios, você começa a abraçá-los, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade para se fortalecer e aprender algo novo sobre si mesmo. Além disso, quando você começa a adotar uma abordagem mais racional e centrada, começa a perceber que o que realmente importa não é o que você sente, mas o que você escolhe fazer com isso. As emoções, embora naturais, não devem ser o guia das suas ações. Ao tomar consciência do que está acontecendo dentro de você, você começa a tomar decisões com mais clareza e propósito. Isso é o que nos liberta da autossabotagem. O reconhecimento de que as emoções são passageiras e não precisam definir quem somos ou o que somos capazes de alcançar. Quando você começa a internalizar esses princípios, a vida começa a tomar um rumo diferente. Você começa a agir com mais confiança, mais certeza do que deseja e do que precisa fazer. Não se trata de ser imune ao medo ou à dúvida, mas de não se deixar controlar por eles. A verdadeira liberdade vem quando você começa a agir de acordo com o que é verdadeiramente importante para você, não com base no que a sua mente diz que é seguro ou confortável. À medida que começamos a entender a importância de se distanciar dos nossos próprios pensamentos sabotadores, o próximo passo é aprender a reescrever a narrativa interna que temos sobre nós mesmos. As histórias que contamos sobre nossa vida e sobre quem somos têm um impacto profundo em nossas ações e em como nos vemos no mundo. Você já se pegou pensando, "Eu sou assim" ou "Eu nunca vou conseguir"? Essas frases repetidas ao longo do tempo se tornam crenças, e as crenças moldam nossa realidade. Mas e se essas histórias não fossem a verdade absoluta? E se, ao contrário, fossem apenas interpretações que você aceitou ao longo da vida sem nunca questioná-las? O estoicismo nos ensina a ver a vida de uma forma mais objetiva. Os estoicos acreditavam que nossos julgamentos sobre os eventos são mais importantes do que os próprios eventos. O que nos perturba muitas vezes não é a situação em si, mas a forma como escolhemos interpretá-la. Isso é fundamental porque nos dá o poder de mudar nossas respostas, não aos acontecimentos externos, mas à maneira como os percebemos. Se você se identifica com o pensamento de que não é capaz ou de que sempre falha, essas ideias não são verdades universais. São apenas interpretações que você fez de experiências passadas. O primeiro passo para a mudança, portanto, é parar de se identificar com essas narrativas limitantes. Para começar a reescrever sua história, é preciso primeiro entender de onde essas crenças vieram. Muitas das vozes que nos limitam foram moldadas na infância, quando ainda não tínhamos a capacidade de discernir o que era verdade e o que era projeção de outros. Talvez tenha sido um comentário negativo de um professor ou a falta de apoio de um familiar.
Esses pequenos momentos podem ter plantado sementes que, ao longo do tempo, cresceram e se transformaram em crenças limitantes. É fundamental, então, que você comece a questionar essas ideias. Pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? De onde veio essa ideia? Eu escolhi acreditar nisso? Uma vez que você começa a perceber que essas crenças não são inquestionáveis, você ganha poder sobre elas. O estoicismo ensina que, ao questionar nossas crenças, podemos ver a realidade com mais clareza. As ideias negativas e limitantes que carregamos podem ser desafiadas e modificadas. Por exemplo, a ideia de que não sou bom o suficiente pode ser transformada em estou aprendendo e estou no caminho para melhorar. A forma como você se fala diariamente tem um impacto profundo na sua autoestima e na sua capacidade de tomar ação. Se você constantemente se diz que não é capaz, vai acabar agindo de acordo com essa crença. Se, por outro lado, você começa a se ver como alguém em constante evolução, que aprende com os erros, você passa a agir com mais confiança e determinação. O diálogo interno é um dos maiores aliados ou inimigos no processo de superação da autossabotagem. Os estoicos sabiam que a mente é uma ferramenta poderosa, mas que, quando não treinada, pode se tornar nossa pior inimiga. Epicteto, por exemplo, dizia que ninguém pode ferir um homem sábio. Isso significa que, ao aprender a controlar nossos pensamentos e percepções, nos tornamos imunes aos ataques da autossabotagem. Não se trata de reprimir os pensamentos negativos, mas de aprender a não dar a eles o poder de definir quem somos. Você pode escolher não se identificar com os pensamentos que surgem na sua mente, assim como pode escolher não ser escravo das emoções que surgem em resposta a esses pensamentos. Uma prática poderosa para reescrever a sua narrativa interna é escrever. Isso pode parecer simples, mas é uma técnica poderosa. Quando você escreve sobre suas crenças, sentimentos e medos, você começa a externalizar o que está acontecendo dentro da sua mente. Isso não apenas ajuda a dar clareza sobre o que está acontecendo, mas também cria uma oportunidade para revisar e mudar essas crenças. Ao escrever, pergunte-se: o que eu realmente acredito sobre isso? Existe uma maneira mais equilibrada de ver a situação? Esse processo de questionamento e reescrita é uma maneira eficaz de transformar a maneira como você vê a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Além disso, a prática da autocompaixão é crucial nesse processo. Você não pode esperar mudar sua vida e sua mentalidade se continuar se tratando com dureza. O estoicismo nos ensina a viver com integridade e sabedoria, mas também com autocompaixão. Marcos Aurélio, embora um imperador de grande poder, constantemente se lembrava de ser gentil consigo mesmo em face das adversidades. A prática de ser gentil com seus próprios erros e falhas é essencial para quebrar o ciclo da autossabotagem. Ao invés de se criticar, comece a se tratar como faria com um amigo querido, reconhecendo que todos nós somos humanos e estamos em constante aprendizado. Quando você começa a reescrever sua história e adotar uma nova narrativa mais saudável, começa a perceber que as limitações que você carregava não eram suas. Elas foram impostas por outros ou por você mesmo, mas não precisam definir seu futuro. O processo de reescrever sua história é libertador, pois coloca o controle de volta em suas mãos. Você não é mais uma vítima dos pensamentos negativos e limitantes. Você se torna o autor da sua própria história. E isso, por si só, já é um grande passo para superar a autossabotagem. O que nos impede de agir na maioria das vezes não são as dificuldades externas, mas os julgamentos que fazemos de nós mesmos diante dos desafios. Muitos de nós vivemos à sombra do medo do fracasso e da vergonha. Desde a infância, fomos condicionados a evitar falhas, a buscar aprovação e a temer a rejeição. No entanto, o estoicismo nos ensina uma lição crucial. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma parte do processo de crescimento. O que realmente nos paralisa não é o erro, mas o medo de cometer erros.
E é esse medo que precisa ser confrontado diretamente. A primeira coisa que precisamos entender é que errar é inevitável. Não importa o quanto nos esforcemos para evitar falhas, elas fazem parte da experiência humana. No entanto, nossa sociedade muitas vezes nos ensina que errar é sinônimo de fracasso e que devemos nos envergonhar disso. Quando cometemos um erro, nossa mente rapidamente se apodera dele, criando uma narrativa de que não somos bons o suficiente, que falhamos como pessoas e que não merecemos alcançar o que queremos. Essas ideias são profundamente destrutivas, pois elas nos fazem parar, duvidar de nós mesmos e muitas vezes desistir de tentar. O erro é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado. Não o fim da jornada, mas um ponto de partida para aprimorar nossas habilidades e crescer como seres humanos. Epicteto, um dos principais pensadores estoicos, dizia que não é o que nos acontece que nos machuca, mas o julgamento que fazemos sobre o que nos acontece. Esta frase é poderosa porque nos mostra que o sofrimento não vem da realidade em si, mas de como escolhemos interpretá-la. Quando erramos, podemos escolher como responder a isso. Podemos ver o erro como uma falha irrecuperável ou como uma chance de aprender algo novo. Os estoicos acreditavam que, quando encaramos as falhas com a mentalidade de um aprendiz, em vez de uma vítima, nos damos a oportunidade de crescer e melhorar. Não se trata de negar o erro, mas de aprender a usá-lo como uma ferramenta de autodescoberta e aperfeiçoamento. Para começar a transformar sua relação com o erro, é importante mudar sua linguagem interna. Quando você comete um erro, a tendência é se criticar, se culpar ou se condenar por não ter feito melhor. Em vez disso, comece a usar a linguagem do aprendizado. Em vez de pensar "eu sou um fracasso", diga a si mesmo: "eu ainda estou aprendendo", e isso faz parte do processo. Ao mudar sua abordagem interna, você não apenas se liberta da autocrítica destrutiva, mas também cria um ambiente mental mais saudável e produtivo. Isso não significa ignorar os erros ou ser complacente com os fracassos, mas sim entender que eles são oportunidades para melhorar. Um aspecto fundamental do estoicismo é aceitar a imperfeição. Ninguém é perfeito, e isso é algo que os estoicos sabiam muito bem. A vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e derrotas, e tudo isso faz parte do processo de evolução pessoal. Ao aceitarmos que o erro faz parte da jornada, começamos a deixar de lado a pressão de ser perfeito e a viver mais autenticamente. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, frequentemente escrevia sobre como aceitar as falhas humanas, inclusive as suas próprias. Ele nos ensinava a ser amáveis conosco mesmo, a praticar a autocompaixão e a seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Outro ponto crucial para vencer o medo do erro é agir apesar dele. A maioria das pessoas que se sabota não o faz por falta de capacidade, mas por medo de falhar. Quando temos medo do erro, deixamos de agir, e é esse medo da ação que nos impede de alcançar nossos objetivos. Os estoicos acreditavam que agir com coragem é o caminho para superar o medo, e que, mesmo diante da dúvida, devemos seguir em frente. Não se trata de não sentir medo, mas de agir apesar dele. Ao dar um passo em direção ao que queremos, mesmo com o medo presente, nos mostramos mais fortes do que qualquer pensamento negativo. Por exemplo, se você tem o desejo de iniciar um projeto ou começar um novo hábito, a voz da autossabotagem provavelmente surgirá, dizendo que você não está pronto ou que o momento não é o certo. Mas o que os estoicos nos ensinam é que o momento perfeito nunca vai chegar. Se você esperar que todos os fatores se alinhem antes de agir, você vai ficar esperando para sempre. A ação é a chave para quebrar esse ciclo de inatividade e dúvida. O simples fato de dar um passo, mesmo pequeno, já é o suficiente para começar a movimentar as engrenagens do progresso.
Quando você começa a agir e a cometer erros, o que realmente acontece é que você acumula experiência. Cada erro é uma lição que vai te aproximando mais de onde você quer chegar. O medo de falhar se torna menor à medida que você percebe que os erros não definem seu valor, mas fazem parte do processo de aprimoramento contínuo. Essa mentalidade de constante aprendizado, em vez de perfeição, é o que nos torna mais fortes e resilientes ao longo da vida. A verdadeira liberdade vem quando você para de se ver como alguém que precisa ser perfeito e começa a se ver como alguém que está em constante evolução. Com o tempo, você vai perceber que não é o erro em si que te impede de avançar, mas o medo de errar. E quando você supera esse medo, você se torna capaz de realizar qualquer coisa que desejar, sem se prender ao perfeccionismo ou à ideia de que falhar é inaceitável. O erro não é um obstáculo, mas um trampolim para o sucesso. Agora que começamos a compreender a importância de lidar com o erro de maneira construtiva, é fundamental também entender a importância da aceitação e do desapego. O que nos impede de viver uma vida plena, muitas vezes, não são apenas os medos ou os erros que cometemos, mas a nossa dificuldade em aceitar a realidade como ela é. A resistência ao que não podemos controlar gera uma enorme quantidade de sofrimento desnecessário. A aceitação estoica, mais do que uma simples resignação, é uma estratégia ativa de foco no que depende de nós e no que podemos mudar. No mundo moderno, somos constantemente pressionados a buscar controle sobre tudo. Buscamos ter controle sobre os outros, sobre os resultados, sobre o futuro e até sobre nossas próprias emoções. O problema dessa busca incessante é que ela nos tira da realidade do momento presente. Quando tentamos controlar o incontrolável, nos deparamos com o desespero de não conseguir alcançar o que desejamos e muitas vezes nos frustramos por não conseguir manipular as circunstâncias para que tudo saia exatamente como queremos. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz vem da compreensão profunda de que há coisas que não estão sob nosso controle. A frase de Epicteto, "Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não", ressoa profundamente com esse princípio. Ao reconhecermos que existem aspectos da vida que são completamente imprevisíveis e fora do nosso alcance, começamos a entender que a felicidade e a paz interior não dependem de manipular tudo ao nosso redor, mas de aceitar o que não podemos mudar e focar no que está ao nosso alcance. Isso não significa resignação ou passividade, mas sim um ato consciente de escolha. Ao aceitarmos o que não podemos controlar, liberamos espaço para agir de maneira mais eficaz nas coisas que estão sob nosso poder. Essa prática de aceitação também se aplica à nossa própria evolução. Muitas vezes, caímos na armadilha de querer mudar a nós mesmos de maneira drástica, buscando uma versão idealizada de quem gostaríamos de ser. A pressão para sermos perfeitos, ou para atingirmos certos padrões impostos pela sociedade, pode ser esmagadora. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira transformação começa com a aceitação do que somos agora. Não podemos mudar o que ainda não aceitamos. Somente quando aceitamos nossa realidade e nossas limitações, podemos agir de forma inteligente para aprimorar aquilo que podemos melhorar. A aceitação também envolve a liberação das expectativas. Vivemos com um número imenso de expectativas em relação aos outros e a nós mesmos. E quando essas expectativas não são atendidas, sentimos frustração, raiva ou tristeza. Mas o que aconteceria se você liberasse essas expectativas? Isso não significa abandonar suas ambições ou desejos, mas sim abrir espaço para a vida fluir sem que você esteja constantemente lutando contra o que não pode ser alterado. Ao liberarmos o controle sobre o futuro, criamos espaço para viver com mais leveza e menos resistência. No mundo em que vivemos, as redes sociais e a pressão social podem distorcer a nossa percepção da realidade, fazendo com que busquemos constantemente validação externa e comparações com os outros. A aceitação estoica, nesse contexto, significa parar de se medir pela vida dos outros. Ao fazer isso, você para de se preocupar tanto com a aprovação externa e começa a se focar em viver uma vida autêntica,
que seja fiel aos seus próprios princípios e valores. Não se trata de ignorar o mundo à sua volta, mas de agir de acordo com o que é verdadeiramente importante para você. A vida está em constante mudança e a resistência ao que é inevitável gera sofrimento. Aceitar que a vida não será sempre como planejamos não significa desistir de nossos sonhos, mas sim aprender a adaptar-se e a fluir com as circunstâncias. A aceitação não é um ato passivo, mas uma maneira ativa de escolher como reagir ao que acontece. Quando enfrentamos desafios, o estoicismo nos ensina a agir com sabedoria e serenidade, sem a necessidade de forçar uma realidade que não está ao nosso alcance. Um exemplo disso pode ser observado no comportamento de Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico. Apesar de ter liderado o império em uma época tumultuada, ele praticava constantemente a reflexão sobre o que ele podia controlar e o que não podia. Ele sabia que não podia controlar as ações dos outros ou os eventos externos, mas ele sempre teve controle sobre suas próprias reações. Ele escreveu em seu diário pessoal, que foi preservado como um de seus maiores legados, que a verdadeira força vem de aceitar a realidade como ela é, em vez de lutar contra ela. Essa aceitação profunda não apenas traz paz, mas também nos permite agir de maneira mais eficaz, sem o peso da frustração. Ao abrir mão da necessidade de controle constante, você começa a se conectar com a vida de maneira mais autêntica e tranquila, tomando decisões que vêm do coração e não da necessidade de validação ou do medo. Quando você aceita o momento presente como ele é, você se liberta do peso da expectativa e começa a viver com mais clareza e presença. Uma vez que aprendemos a aceitar o que não podemos controlar e a lidar com nossos erros de forma construtiva, o próximo passo para quebrar o ciclo da autossabotagem é entender a importância da ação consistente. No entanto, muitas vezes caímos na armadilha de acreditar que a motivação vem antes da ação, que precisamos sentir que estamos prontos ou empolgados para agir. A realidade, no entanto, é completamente oposta. A ação é o que gera motivação, não o contrário. Esperar por uma onda de motivação para começar a agir é uma das maiores armadilhas da autossabotagem. A mentalidade de que a motivação precisa vir primeiro nos impede de dar o primeiro passo. Esperamos pelo momento perfeito, pelo clique interno que nos faça sentir que agora é o momento certo para agir. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira mudança acontece na prática diária. Não se trata de esperar pela motivação, mas de tomar a decisão de agir mesmo quando ela não está presente. Como dizia Epicteto, ações não são realizadas pelos que aguardam por motivações, mas por aqueles que tomam decisões de agir. O segredo está na constância, não na motivação momentânea. Para vencer a autossabotagem, você precisa aprender a criar hábitos que sustentem a sua vontade. Quando a ação se torna um hábito, não há mais necessidade de esperar pela motivação para fazer o que é necessário. Ela se torna parte da sua rotina, algo automático que você faz sem pensar duas vezes. O estoicismo enfatiza a importância da disciplina. Não importa o quão difícil ou desafiadora a situação seja, a disciplina é o que nos permite continuar, mesmo quando não estamos motivados. Ela é a chave para criar a consistência necessária para alcançar nossos objetivos. Se você parar para refletir, perceberá que a maioria dos nossos maiores medos e inseguranças surgem quando não estamos fazendo nada. Quando permanecemos em um estado de inatividade, a mente tende a criar cenários negativos, nos convencendo de que o que quer que tentemos será um fracasso. O medo cresce na inatividade, mas, quando começamos a agir, mesmo que de forma imperfeita, esse medo diminui. A ação é a única maneira de dissipar o poder da dúvida que nos paralisa. Quando você começa a agir, você percebe que o medo não é tão grande quanto parecia, e você se dá permissão para errar e aprender com isso. Mas não se engane,
agir não significa agir de qualquer maneira. O estoicismo nos ensina que a ação precisa ser orientada pela razão e pelos nossos valores, não apenas pelo impulso ou pela pressa de alcançar resultados. A ação deve ser deliberada, focada no que realmente importa e no que podemos controlar. Em vez de agir impulsivamente, os estoicos nos encorajam a refletir antes de agir, a medir as consequências de nossas ações e a garantir que estamos alinhados com nossos princípios. Ao fazer isso, cada ação se torna um passo mais próximo de nossa verdadeira essência. A disciplina não é sobre ser rígido ou inflexível, mas sobre criar uma estrutura interna que nos guie em direção aos nossos objetivos. Em vez de esperar por um momento de motivação, comece a agir com base em suas intenções mais profundas. Isso pode significar pequenas ações diárias, como dedicar 15 minutos para aprender algo novo ou dar um passo em direção a um objetivo que você tem adiado. O importante é começar, não importa o quão pequeno o passo seja. O progresso é construído na soma de pequenas ações consistentes ao longo do tempo. Para internalizar a ideia de que a ação é o que gera motivação, comece a estabelecer metas claras e alcançáveis. Não pense em um grande objetivo como um todo, mas divida-o em pequenas etapas. Isso cria um caminho claro para o sucesso e evita que você se sobrecarregue com a magnitude do que precisa ser feito. Cada pequena conquista ao longo do caminho cria um impulso positivo, ajudando a construir a motivação necessária para seguir em frente. O segredo da ação estoica é começar com o que você tem, onde você está. Não espere que tudo esteja perfeito. Quando você age, você começa a ganhar confiança em si mesmo. Mesmo que o resultado não seja o que você esperava, a ação já é uma vitória, porque ela te ensina algo. A chave para combater a autossabotagem é agir, mesmo quando você não se sente preparado ou motivado, pois a verdadeira confiança vem da experiência, não da teoria. Uma maneira prática de implementar essa filosofia em sua vida é criar uma rotina diária de pequenas ações. Essas ações podem estar relacionadas aos seus objetivos maiores, ou podem ser ações que ajudem a desenvolver sua mentalidade, como meditação, leitura, exercícios físicos ou até mesmo simplesmente dar um passo em direção àquilo que você tem medo de fazer. Lembre-se, a motivação só aparece depois de você ter agido. Não espere por ela, faça acontecer. Uma das maiores barreiras que enfrentamos em nossa jornada de autotransformação é o medo da mudança. Mesmo quando sabemos que algo precisa ser diferente, ainda resistimos à ideia de deixar o que é familiar. A mente humana, por sua natureza, busca segurança, e a mudança é muitas vezes vista como uma ameaça a essa segurança. Mas o estoicismo nos ensina que, para crescer, precisamos aprender a aceitar e abraçar a mudança. Só quando somos capazes de fluir com ela, em vez de lutar contra ela, conseguimos realmente avançar. O medo da mudança é um dos maiores impulsionadores da autossabotagem. Ele nos faz ficar presos a situações que não nos servem mais, a padrões antigos que nos limitam e a comportamentos que, embora desconfortáveis, são conhecidos e, portanto, mais fáceis de controlar. Mesmo quando sabemos que precisamos mudar, o simples ato de iniciar esse processo pode ser aterrorizante. No entanto, a mudança não precisa ser dramática ou imediata. O estoicismo nos ensina que pequenos passos em direção à mudança são mais eficazes do que grandes saltos precipitados, pois eles nos permitem adaptar-nos ao novo sem nos sobrecarregar. O medo da mudança é alimentado pela ideia de que não temos controle sobre o futuro. Quando nos permitimos visualizar a mudança como algo caótico e imprevisível, automaticamente ficamos apreensivos. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar o que o futuro nos reserva, podemos controlar como reagimos ao que acontece. O importante é desenvolver a habilidade de enfrentar o desconhecido com coragem e discernimento, ao invés de fugir dele com medo.
A mudança é uma constante na vida e resistir a ela é como lutar contra o fluxo de um rio. O estoicismo nos incentiva a aceitar a impermanência das coisas e a viver com a mente aberta, pronta para se adaptar aos desafios que surgem. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossa reação a essas mudanças. Ao aceitarmos a mudança como uma parte natural da vida, liberamos a mente da resistência e criamos espaço para a transformação interior. Marco Aurélio, um dos maiores praticantes do estoicismo, escrevia frequentemente sobre a necessidade de aceitar as adversidades com serenidade. Ele entendia que o que realmente importa não são as dificuldades em si, mas como reagimos a elas. Quando algo em nossa vida muda de forma inesperada ou desafiadora, a maneira como escolhemos responder é o que define nossa experiência. Isso nos leva a uma importante lição. Não é a mudança em si que causa sofrimento, mas a nossa resistência a ela. Quanto mais resistimos à mudança, mais difícil ela se torna de ser enfrentada. A filosofia estoica nos oferece uma abordagem prática para lidar com a mudança. Praticar a aceitação ativa. Isso significa não apenas aceitar a mudança como algo inevitável, mas também encontrar a oportunidade dentro da adversidade. Quando você se encontra diante de uma mudança, em vez de resistir ou ficar paralisado pelo medo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir dessa experiência? Esse simples questionamento pode transformar a maneira como você percebe a mudança e, consequentemente, a maneira como você se adapta a ela. O estoicismo também nos ensina a não nos apegar ao que já passou. Muitas vezes, nossa resistência à mudança vem do apego ao passado, às pessoas e às situações que já não nos servem mais. O medo de perder algo ou alguém nos impede de avançar, mesmo quando sabemos que precisamos seguir em frente. Marco Aurélio enfatizava a importância de viver no presente e de não se perder nas memórias do passado. O passado já aconteceu e não podemos mudá-lo. O que realmente importa é o que fazemos agora, com o que temos, para criar o futuro que desejamos. Compreender que a mudança é uma parte fundamental da vida nos dá a liberdade de viver com mais coragem e mais clareza. Quando não ficamos presos ao medo do que pode acontecer, podemos agir com mais confiança e mais foco. Não estamos mais esperando que a mudança aconteça de uma forma que nos agrade ou nos proporcione segurança, mas estamos nos adaptando ativamente à vida e ao que ela nos oferece. A verdadeira força vem da flexibilidade, da capacidade de se adaptar e de evoluir com as circunstâncias. A rigidez, a insistência em controlar todos os aspectos da vida é o que realmente nos torna vulneráveis ao sofrimento. Ao praticarmos a aceitação da mudança e ao desenvolvermos a habilidade de fluir com a vida, nos tornamos mais resilientes, mais preparados para enfrentar os desafios e mais capazes de seguir em frente, independentemente das dificuldades. Em resumo, o medo da mudança é natural, mas a resistência a ela é o que realmente causa sofrimento. Ao aprender a aceitar a mudança com sabedoria estoica, podemos navegar pela vida com mais confiança, adaptabilidade e paz interior. A mudança não precisa ser temida, mas sim abraçada como uma oportunidade de crescimento. Aceitar a mudança nos libera de nosso próprio medo e nos permite viver de forma mais autêntica e alinhada com nosso propósito. Quando falamos sobre como superar a autossabotagem e construir uma vida mais plena, é impossível não mencionar a importância de cultivar uma mentalidade de gratidão. A gratidão é uma prática profundamente transformadora, que nos ajuda a mudar a forma como vemos a vida e as circunstâncias que nos rodeiam. No entanto, a gratidão não é algo que surge automaticamente. Ela precisa ser cultivada de maneira consciente, especialmente em um mundo que muitas vezes nos ensina a focar no que nos falta, no que não deu certo e nas dificuldades que encontramos pelo caminho. O estoicismo nos oferece uma perspectiva única sobre a gratidão. Em vez de esperar que as coisas sejam perfeitas ou que a vida nos ofereça apenas experiências agradáveis, os estoicos nos ensinam a valorizar o que temos agora, independentemente das circunstâncias. Isso não significa ignorar as dificuldades ou negar as adversidades que enfrentamos, mas sim
aprender a encontrar gratidão no presente, mesmo quando as coisas não saem como esperamos. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente mencionava a importância de encontrar gratidão nas situações mais desafiadoras. Ele entendia que a verdadeira paz de espírito não vem da ausência de dificuldades, mas da habilidade de encontrar significado e aprendizado mesmo nas adversidades. Em sua prática diária de reflexão, ele se lembrava de que, por mais difíceis que fossem as situações, ele ainda tinha o poder de escolher como reagir a elas. Essa atitude de gratidão, mesmo nas dificuldades, é o que nos ajuda a manter a perspectiva e a força interior para seguir em frente. Uma das maneiras mais poderosas de praticar a gratidão é focar nas pequenas coisas. Muitas vezes, nossa tendência é buscar grandes motivos para sermos gratos, mas o verdadeiro poder da gratidão vem quando começamos a valorizar as pequenas vitórias e os momentos simples da vida. Pode ser o sorriso de um amigo, o prazer de uma xícara de café quente pela manhã, ou até mesmo o simples fato de ter saúde para enfrentar mais um dia. Ao focar nessas pequenas coisas, você começa a treinar a mente para ver o lado positivo de qualquer situação, tornando-se menos suscetível aos pensamentos negativos que alimentam a autossabotagem. O segredo da gratidão estoica é que ela não depende das circunstâncias externas. Não é sobre esperar por algo bom para acontecer em sua vida, mas sobre apreciar o que você já tem. Essa mudança de foco, de procurar o que é bom e positivo em sua vida, tem o poder de transformar a maneira como você se sente sobre si mesmo e sobre o mundo. Em vez de se concentrar nas dificuldades, você começa a se concentrar nas oportunidades e nas lições que surgem a partir delas. A gratidão não apenas muda nossa percepção das coisas, mas também tem um impacto profundo em nossa saúde mental e emocional, ajudando a diminuir o estresse, a ansiedade e a sensação de impotência. Praticar a gratidão também está intimamente ligado ao desapego. Quando nos apegamos excessivamente ao que queremos ou ao que pensamos que merecemos, perdemos a capacidade de apreciar o que já temos. A gratidão nos ensina a viver com uma mentalidade de abundância, a entender que já temos o suficiente para ser felizes e realizados. Ao cultivar essa mentalidade, você se liberta do ciclo de insatisfação constante e começa a viver mais plenamente no momento presente. Uma excelente maneira de começar a praticar a gratidão é manter um diário de gratidão. Dedique alguns minutos todos os dias para escrever 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser algo grande ou pequeno, mas o importante é focar no que está funcionando bem em sua vida. Com o tempo, esse exercício começa a treinar sua mente a se concentrar no positivo, ajudando a combater os padrões de pensamento negativos que alimentam a autossabotagem. Esse simples hábito pode mudar profundamente sua perspectiva, levando você a ver mais beleza e oportunidades ao seu redor. Além disso, praticar a gratidão pelos outros é igualmente importante. Em vez de esperar que as pessoas ao seu redor lhe tragam felicidade ou validação, comece a expressar gratidão pelas pessoas que fazem parte de sua vida. Pode ser um amigo, um mentor, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho. Quando você reconhece e expressa gratidão por aqueles que o apoiam e o inspiram, você cria uma rede de apoio emocional que o fortalece e o motiva a continuar sua jornada. A gratidão não é apenas uma prática interna, mas uma ação externa que melhora suas relações e fortalece sua conexão com o mundo ao seu redor. A prática da gratidão também está diretamente relacionada à nossa capacidade de perdoar. Muitas vezes, a autossabotagem é alimentada por mágoas não resolvidas, ressentimentos e a incapacidade de perdoar a nós mesmos ou aos outros. A gratidão, nesse sentido, ajuda a liberar o peso do passado, permitindo-nos ver o presente com mais clareza e abertura.
Quando praticamos o perdão e expressamos gratidão pelas lições que aprendemos, damos a nós mesmos a oportunidade de seguir em frente, mais leves e mais capazes de aproveitar as oportunidades do futuro. Em resumo, a gratidão não é apenas uma atitude positiva, mas uma ferramenta poderosa para superar a autossabotagem. Ao aprender a apreciar o que temos, a focar no positivo e a encontrar significado em todas as circunstâncias, você começa a criar uma mentalidade que não só fortalece sua resiliência, mas também transforma a maneira como você vê a vida e a si mesmo. A gratidão nos ensina a ver o mundo de uma forma mais rica, mais plena e mais satisfatória, ajudando a dissipar os medos e dúvidas que alimentam a autossabotagem. Ao longo da nossa jornada para superar a autossabotagem, um dos maiores desafios que enfrentamos é aprender a lidar com as emoções intensas. Todos nós passamos por momentos difíceis em que sentimos raiva, frustração, medo ou tristeza de maneira avassaladora. Esses sentimentos são parte natural da experiência humana, mas muitas vezes, em vez de lidarmos com eles de maneira saudável, acabamos nos permitindo ser controlados por essas emoções. O estoicismo nos ensina a observar e entender nossas emoções, sem nos deixarmos dominar por elas. Quando conseguimos fazer isso, somos capazes de agir com mais clareza e sabedoria, sem a interferência das reações impulsivas que normalmente nos conduzem a decisões precipitadas. A primeira coisa que os estoicos nos ensinam sobre as emoções é que elas não são boas nem más por si mesmas. O que torna uma emoção benéfica ou prejudicial é como reagimos a ela. Se reagirmos de forma impulsiva, sem reflexão, podemos ser consumidos por essa emoção, permitindo que ela governe nossas ações. Por exemplo, quando sentimos raiva, podemos ser tentados a agir de forma agressiva ou a alimentar um ciclo de ressentimento, mas o estoicismo nos ensina a não nos identificarmos com a raiva. Em vez de agir impulsivamente, podemos escolher observar a emoção, entender de onde ela vem e decidir como responder a ela de maneira mais equilibrada. A chave para lidar com as emoções de maneira eficaz é a prática da autopercepção. Quando estamos em um estado emocional intenso, muitas vezes reagimos sem perceber. Estamos tão imersos na emoção que não conseguimos ver o impacto que ela tem sobre nossas decisões. O estoicismo nos ensina a praticar a autoobservação. Antes de reagirmos, devemos dar um passo para trás e perceber o que estamos sentindo. Isso nos dá a oportunidade de escolher uma resposta mais racional, que não seja dominada pelas emoções, mas guiada pela razão. Ao praticar a autopercepção, também começamos a entender melhor a natureza das nossas emoções. Por exemplo, podemos perceber que a raiva, muitas vezes, é uma reação ao medo ou à frustração. Quando começamos a perceber essas conexões, podemos abordar as emoções de uma maneira mais construtiva, em vez de simplesmente reagir a elas. Isso nos permite desacelerar o ciclo de negatividade e escolher uma ação mais equilibrada, que não esteja enraizada em impulsos emocionais. Com a prática, começamos a agir de maneira mais equilibrada e centrada, independentemente das emoções que surgem. Além disso, é importante lembrar que não devemos reprimir nossas emoções, mas sim aceitá-las como parte da experiência humana. O estoicismo não prega a negação dos sentimentos, mas a compreensão de que eles são passageiros. Quando aceitamos que a tristeza, a raiva e o medo fazem parte de quem somos, podemos passar a lidar com essas emoções com mais calma e clareza, sem permitir que elas se tornem um obstáculo ao nosso progresso. A capacidade de lidar com as emoções também está diretamente ligada ao autocuidado emocional. Muitas vezes, negligenciamos nossas necessidades emocionais, o que acaba nos levando a um estado de exaustão mental e emocional. O autocuidado emocional não significa fugir de nossas emoções ou ignorá-las, mas sim criar o espaço necessário para processá-las de maneira saudável. Isso pode envolver práticas como a meditação, a escrita reflexiva ou até mesmo o simples ato de dar a si mesmo o tempo necessário para descansar e se recompor. Ao cuidar de nossas emoções de forma ativa, damos a nós mesmos a chance de processá-las e de seguir em frente de maneira mais saudável.
Uma técnica útil para lidar com emoções intensas é o exercício da distância emocional. Quando estamos em uma situação em que nossas emoções estão à flor da pele, é fácil reagir impulsivamente e fazer escolhas das quais podemos nos arrepender mais tarde. Uma maneira de evitar isso é mentalmente distanciar-se da situação, como se você fosse um observador externo. Pergunte a si mesmo: se eu estivesse vendo isso acontecer com outra pessoa, o que eu recomendaria? Esse pequeno exercício nos ajuda a ver a situação de forma mais objetiva, permitindo que escolhemos uma resposta mais racional e menos impulsiva. Quando começamos a lidar com as emoções de maneira mais equilibrada, nos tornamos mais resilientes. A resiliência emocional é a capacidade de se recuperar rapidamente das adversidades e de lidar com a pressão sem se perder. O estoicismo nos ensina que, ao praticarmos o controle das nossas emoções e reagirmos de forma mais racional, ficamos mais fortes diante dos desafios da vida. Em vez de sermos derrotados pelas dificuldades, podemos vê-las como oportunidades para crescer, aprender e nos aprimorar. Outro aspecto importante da resiliência emocional é aprender a viver com incerteza. Muitas das nossas emoções mais intensas surgem quando sentimos que estamos fora de controle ou quando a situação parece imprevisível. O estoicismo nos ensina a viver com a certeza de que a incerteza faz parte da vida e que, em vez de temê-la, devemos aceitá-la. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, começamos a viver com mais paz e mais capacidade de adaptação. Finalmente, a prática da gratidão também desempenha um papel importante na gestão das emoções. Quando somos gratos pelas pequenas coisas da vida, começamos a mudar a nossa perspectiva sobre o que realmente importa. Em vez de nos concentrarmos nas dificuldades e nos obstáculos, passamos a focar no que temos de bom, o que nos ajuda a equilibrar as emoções e a manter uma mentalidade mais positiva e construtiva. Em resumo, a autossabotagem muitas vezes é alimentada pelas nossas emoções não processadas. Ao aprender a observar nossas emoções, aceitá-las e reagir de maneira equilibrada, podemos superar os bloqueios emocionais que nos impedem de alcançar nossos objetivos. O estoicismo nos ensina a não ser governados pelas emoções, mas a usá-las como ferramentas para a ação racional, sempre com foco no que podemos controlar e na sabedoria de viver com mais serenidade. Chegamos ao final dessa jornada de reflexão e transformação, mas lembre-se, tudo o que discutimos aqui não serve de nada se você não tomar a decisão de agir agora. O processo de superar a autossabotagem e criar uma vida mais plena não é algo que acontece da noite para o dia, mas é algo que começa com um simples passo. A mudança começa quando você decide tomar as rédeas da sua vida e não mais ser escravo das suas próprias dúvidas e medos. Não espere pela motivação para agir. Comece agora, mesmo que o primeiro passo seja pequeno. O importante é não permitir que o medo do desconhecido, as críticas internas ou o desejo de perfeição te impeçam de seguir em frente. O estoicismo nos ensina que a vida não precisa ser perfeita para ser vivida com propósito. Não importa quantas vezes você falhe ou se sinta perdido, o que importa é a capacidade de se reerguer a cada queda, de aprender com os erros e de seguir com coragem. A cada vez que você se desafiar, cada vez que vencer a dúvida e o medo, você estará se aproximando mais da pessoa que deseja ser. E lembre-se, a transformação começa com uma escolha consciente de mudar a forma como você se vê e como age no mundo. Por mais difícil que pareça, o caminho para a superação da autossabotagem é pavimentado por pequenos atos diários. Não se cobre perfeição, apenas avance. Cada escolha que você faz, cada vez que escolhe agir com mais clareza, menos medo e mais gratidão, é um passo em direção à liberdade. O seu maior poder está em reconhecer que você não é os seus pensamentos, nem as suas emoções, mas sim a consciência que observa esses processos e escolhe como reagir a eles. Ao longo dessa jornada,
Você se armou com ferramentas valiosas para se libertar da autossabotagem. E agora, a escolha é sua. Você vai continuar com as mesmas crenças limitantes ou vai dar o primeiro passo para criar uma nova realidade? Agora, se você realmente quer transformar essas ideias em ações e fazer com que elas impactem sua vida de forma concreta, é fundamental dar o próximo passo. Curtindo esse vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, você não só está ajudando a espalhar esses ensinamentos valiosos, mas também fazendo parte de uma comunidade que se compromete a crescer junto. Não deixe que esse conteúdo passe despercebido. Compartilhe sua experiência nos comentários e nos diga: qual foi o maior bloqueio que você percebeu em si mesmo durante esse processo? Como você vai começar a superá-lo? Lembre-se, o caminho para a transformação começa com a decisão de agir agora. Curta, comente e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos que vão te ajudar a se tornar a melhor versão de si mesmo. Até o próximo vídeo.